Segunda tomada. Você marca? Segunda hora da câmera. Da câmera. Ela tem uns 30 minutos. Então estamos falando sobre tradições, né? Tradições humanas. Então Jesus falou: em vão me adora ensinando doutrinas que são processos de homens. Essa frase de Jesus, ela é muito séria. Porque eu tenho que avaliar como é que eu estou adorando a Deus. Como é que eu estou servindo a Deus. O meio que eu estou está servindo e adorando a Deus da maneira que Deus quer ou da maneira que nós queremos, que nós inventamos. Porque se é da maneira que nós queremos, que nós inventamos, está escrito aí que é o quê? Que é em vão. Para nós vale muita coisa, mas para Deus não vale nada. Nós damos muita importância para aquele ato e nos sacrificamos e fazemos teatro e balé e treinamos e até ensaiamos, né? Mas Deus não pediu. Se Ele não pediu, é em vão. Então em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então nós já falamos aqui, né? Instrumentos musicais, roupa sacerdotal, né? Uma veste diferente para quem está ali, se intitulado como pastor, batismo de bebês, né? Crucifixo, rezar o terço, enfim, água benta, andar no sal, né? E tantas outras coisas que são puramente o quê? Nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus foi negligenciada e está sendo guardada simplesmente tradições de homens. E tudo é em vão. Tudo é em vão. Então Jesus disse: você jeitosamente, não é na cara dura, é jeitosamente negligencia a palavra de Deus para guardar a própria tradição. É sorrateiramente. O que quer dizer? Que a tradição, ela vai tomando o espaço da palavra de Deus. O homem pensa que ele pode guardar a palavra de Deus e ao mesmo tempo guardar o quê? A tradição. Mas não, acaba que a tradição vai ofuscando, escondendo e se tornando mais importante do que a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é simples. Ela iguala a todos nós. E a tradição humana é complexa, complicada. Surge para diferenciar este grupo daquele, essa pessoa daquela. Né? E aí as pessoas vão ter mais trabalho, vão estar mais ocupadas, né? Para fazer o que eles mesmos escreveram, ensinaram, né? Transmitiram, do que a palavra de Deus. Então não tem conciliação entre tradições humanas e a palavra de Deus. Misturar isso é heresia. Misturar isso é heresia. E é isso que foi feito com o passar dos séculos. Né? Por exemplo, como é que a igreja nos primeiros séculos começou a desviar? Pregação do Evangelho é Cristo crucificado. Mas aí começaram a tentar explicar o Evangelho, né, através da filosofia grega. Né, só para tentar justificar ou demonstrar, né, que o Evangelho estava de acordo ou coerente ou não contradizia as verdades dos filósofos. E aí então foi janela aberta para gnosticismo, né, e para outras coisas da cultura interferirem na pregação simples do Cristo crucificado. Né? Então, bem, mas o ponto é esse, né? Não dá para fazer essa mistura. Né? Temos que ter a tradição de não ter tradição. Temos sempre que estar avaliando as nossas práticas. Será que isso é vontade de Deus? Ou será que isso é uma tradição que nós começamos a fazer e agora, né, estamos aí condenando outros por não agir nesse detalhe ou naquele, tá? Mas é isso, o ponto aqui principal
é olhar que os fariseus, eles estavam mais preocupados, né, em honrar, observar suas tradições que eles mesmos transmitiram, do que em fazer a vontade de Deus. Né? Então nós temos que estar preocupados em fazer a vontade de Deus e, né, não preocupado com as tradições dos homens. Então uma coisa aqui que fica, né, para a gente como lição é que para seguir Cristo mesmo, você tem que romper com tradições humanas. Né? Tem que romper com tradições religiosas. Nós temos que romper com o mundo, com o homem, com o pecado e com tradições religiosas para seguir a Deus da maneira pura, né? Da maneira correta. Amém? Então é isso. Então lembre-se sempre dessa frase: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Marcos 7, versículo 7. Amém? Então o ponto principal que eu quero comunicar é isso: tradições são guias religiosos falsos. Existem tradições católicas, tradições evangélicas, né? Mas não importa, né, de qual segmento é aquela tradição. Se é tradição humana, não é mandamento divino. Se não é mandamento divino, tem que ser abandonado, deixado para lá, né? Pode até ser mantido se for inofensivo e não contradizer a palavra de Deus, mas em geral, tradições dos homens, né, ofuscam o mandamento divino. Tá? Muito bem, vamos ver Atos 26, versículos 9 a 11. Atos 26, versículos 9 a 11. Então, o que pode ser um guia religioso infiel? Anjos, visões, aparições, revelações, homens, né, líderes religiosos, pretensos profetas e tradições. Tradições, né? Tradições precisam ser questionadas. Essa tradição é bíblica? Essa tradição é da igreja primitiva? Paulo, Pedro fizeram isso, escreveram algo a respeito? Foi Jesus que instituiu? Se a resposta é não, essa tradição não procede de Deus, né? Tradições podem ser guias religiosos falsos. Agora vamos ver Atos 26, 9 a 11 e ver mais um guia religioso falso. Pode ler aí. Fernanda. E Paulo disse Bem alto. E Paulo disse ainda: eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi a autorização dos chefes dos sacerdotes e preendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também voltava contra eles. Durante muito tempo, eu os castiguei em todas as sinagogas e os ofereci a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. Muito bem. Então, quem está falando aí? Está falando Paulo. Está falando da vida dele antes de ele se tornar apóstolo de Jesus. Está falando quando ele era Saulo de Tarso, né? E ele diz assim: a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, né? E em nome dessa sinceridade, em nome dessa consciência limpa, em nome desse coração zeloso, ele fez o quê? Perseguiu, castigou, obrigou a blasfemar e deu o seu voto contra eles quando eles eram julgados e condenados à morte. Tá vendo? Então Paulo, ele seguia seus sentimentos, seguia sua consciência, seguia suas emoções, suas impressões pessoais das coisas, mas ele estava redondamente enganado. Então, o que nós temos que tomar cuidado?
Pode ser que eu não acredite em anjos, visões, revelações, aparições, nem em homens ou tradições, mas pode ser que eu, né, possa ser uma pessoa que eu sigo o meu próprio coração, que eu sigo a minha própria emoção, que eu sigo o meu próprio entendimento das coisas, que eu sigo o que eu acho, que eu sigo a minha consciência. Ah, se a minha consciência não me condena, se eu acho que não sinto que isso seja errado, aquilo seja errado, então eu vou continuar fazendo. Né? Então você lembra, né, que sentimentos, emoções, consciência própria e impressão pessoal das coisas não é o seu guia religioso fiel. O seu guia religioso fiel é a Bíblia. Amém? Não é você. Não é o que você sente no seu coração. Não é o que você acha. Lembra que Paulo achava que ele podia praticar muita coisa. Ele imaginava que aquilo era certo. Ele seguia, né, a sinceridade dele para com Deus, mas a sinceridade dele não era suficiente. Mas ele não sentia mal com aquilo, ele sentia bem. Então o fato de uma pessoa estar numa religião errada, seguindo tradições de homens, anjos, visões, revelações, aparições, e a pessoa sentir bem, não significa que ela está certa, que Deus está com ela. Muita gente está enganada e está sentindo bem, está com consciência limpa, dorme tranquilo, até ora Deus do engano. Então, mas isso não é critério. Tem pessoas que falam assim, se Deus tocar no meu coração, aí eu vou, né, fazer tal coisa. Só que o sentimento da pessoa depende do que a pessoa acredita. Se a pessoa acredita no engano, então ela vai sentir bem com aquilo. O fato é que a nossa fé não está baseada nos nossos sentimentos, na nossa consciência própria, na nossa emoção, porque emoção, consciência, sentimentos, impressão pessoal das coisas não tem compromisso com a verdade. A verdade é o fato, e o fato para nós é as Escrituras. A Escritura é o fato. O fato é a pessoa de Jesus, veio ao mundo, morreu, ressuscitou. A história dele está aí relatada para a gente seguir e obedecer. Isso é o fato. Não depende da minha emoção. Não depende se eu sentir bem eu vou seguir Jesus. Depende de eu obedecer, depois de ter clareza da verdade. Então o que eu quero dizer é o seguinte: não siga seus sentimentos, não deixe que sua consciência, você tem que ter uma boa consciência, mas a consciência por si só não indica que você esteja com a verdade. A verdade é a palavra de Deus, não é a sua consciência. Sinceridade é importante, mas tem muita gente sincera que põe bomba no corpo e explode um monte de gente. Então a sinceridade mal orientada dá em desgaste. A sinceridade sem a verdade não vai acabar bem. Você lembra Paulo aqui, tanta sinceridade, tanto zelo, tanto amor por Deus, mas sem o quê? Sem a verdade. Então a sinceridade é importante, mas ela não é nosso guia religioso verdadeiro. Jesus não disse: conhecereis a sinceridade e a sinceridade vos libertará. Jesus não disse isso. Foi bem diferente. Se vós permaneceis na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não existe sinceridade capaz de salvar ninguém na mentira.
não existe sinceridade, né, suficiente para salvar o indivíduo em detrimento da verdade. Então, mas nós não valorizamos a verdade. Nós valorizamos emoção, valorizamos sentimento, valorizamos a sinceridade da pessoa, o individualismo às vezes, mas a verdade de Deus, muitas vezes nós não valorizamos. Aí nós achamos que Deus é brasileiro, que Ele vai dar um jeitinho, que Ele conhece cada um, e aí pronto. A verdade vai ser suprimida por causa da pessoa que, em vez de seguir a verdade com sinceridade, segue só a sinceridade sem a verdade. Segue sua própria emoção, sua própria consciência, né, sua impressão pessoal das coisas. Então, você lembra Jeremias 17, 9 e 10 que diz, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações, provo os pensamentos, para dar a cada um conforme o fruto das suas ações. Então já está dito que o coração não tem compromisso com a verdade. Se eu sentir, né, eu vou fazer. Se você esperar sentir para fazer, você vai fazer pouco, porque o que a gente sente geralmente é negativo. Nós temos que fazer primeiro para sentir bem depois, né? Obedecer primeiro para que Deus transforme nossos corações. Então o coração é enganoso, então emoção, consciência própria, sentimentos, impressão pessoal das coisas, não é que é religioso verdadeiro, é falso, né? Uma vez uma mulher evangélica ligou para mim e ela se dizia muito devota, né? Quando ela orava, os passarinhos começavam a cantar, o sol abria, se o tempo estivesse chuvoso. E aí ela disse: João, eu estou namorando um homem casado e ele só está com a mulher por causa dos filhos, mas se não fosse de Deus, não teria acontecido da maneira que aconteceu. Biblicamente é adultério e ponto final. Mas ela não está seguindo a Bíblia. Ela está seguindo o seu próprio coração, sua emoção, sua consciência própria, sua impressão pessoal das coisas. Está vendo a diferença? Então nós precisamos tomar todo o cuidado para que a minha condição pessoal não interfira na maneira de eu ler e interpretar a Escritura. Porque eu não posso deixar de seguir a Deus para me seguir, só porque alguma circunstância mudou na minha vida. A palavra não mudou, só porque algumas circunstâncias mudam em nossa vida. Não é verdade? Podemos sofrer, podemos, né, passar algum tipo de provação, né, vamos ter emoções, sentimentos e impressão das coisas, mas a verdade continua sendo verdade, independente das minhas questões pessoais. Amém? Então vamos continuar seguindo a verdade. Vamos ler Romanos 10, versículo 2. Romanos 10, versículo 2. Pode ler, Lucas. Porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Muito bem, de quem Paulo está falando? Dos judeus. O povo saiu, né? Seus compatriotas, pessoas que eram como ele no judaísmo, sinceras, amantes de Deus, pessoas que seguiam aquelas tradições religiosas, mas só isso não era suficiente. Jesus andou entre eles, morreu entre eles,
foi ressuscitado na terra deles. Os apóstolos pregaram em seu meio com grande poder e milagres. E a insistência, né, desse povo em testemunhar a ressurreição. E tinha ainda as Escrituras, tanto citadas por Jesus como pelos apóstolos, que testificavam para o povo de Israel de que ele de fato era o Messias. Mas eles não estavam abertos para este conhecimento. Agora eles continuavam fazendo as obras religiosas. Eles continuavam tendo fervor pelo Deus de Israel no seu coração. Mas esse sentimento, essa consciência, essa impressão pessoal das coisas, essas emoções, sem o conhecimento da verdade, não podia salvar. Então, note bem, diz aí o Romanos 10, versículo 2. Na verdade, lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Nós vamos ver muitas pessoas durante a vida que vão ter zelo por Deus. Às vezes elas até carregam a Bíblia, elas dão ofertas, elas cantam o dia todo, né? Mas elas vão precisar de mais do que sinceridade, mais do que emoção, consciência própria, ou confiar em suas impressões. Elas vão precisar do entendimento, do conhecimento. Elas vão precisar da verdade. E a verdade está na Bíblia, em nenhum outro lugar. É um fato. Amém? É tão fácil, tão difícil ao mesmo tempo, né, João? Tão fácil e tão difícil. Por quê? Tão fácil porque tem que ficar na Bíblia. Mas tão difícil porque tem anjos, visões, revelações, aparições, sonhos, impressões pessoais, emoção, tradições, líderes religiosos, pretensos profetas espalhados por toda parte, falando o tempo todo, falsos sinais. Tão fácil, mas tão difícil. É por isso que a primeira coisa, depois de saber que Jesus é o Verbo, que Deus enviou como palavra viva para nós, é estabelecer quem de fato é a nossa autoridade religiosa. E a nossa autoridade é a Bíblia. Amém? Não é nem eu mesmo, é a Bíblia. Amém? Então eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento.